não sei quem é que estava aqui na quarta-feira passada, mas a intenção nossa é trazer um conceito acerca de Babilônia, e eu vou resumir rápido a quarta-feira passada, só para você pegar o fio da meada. Babilônia não é simplesmente uma cidade física ou simplesmente uma cidade espiritual, é todo um sistema religioso, econômico, político, financeiro, pecaminoso. É um sistema que toma forma com o pecado do homem, e através da história da humanidade, no decorrer de toda a história bíblica, Babilônia vai se formando, vai tomando forma e se tornando um sistema pecaminoso, onde Satanás governa e os homens pecam. Amém? Amém? A gente estava falando de Caim, que foi o primeiro a edificar uma cidade, né? Nimrod edifica Babel, que é Babilônia, mas Caim é o primeiro a edificar uma cidade. Então tudo que começa a acontecer no coração de Caim, para que ele se rebele contra Deus, ajunte o povo e edifique uma cidade, que era contra a palavra que Deus tinha dado, que era para espalhar, o coração de Nimrod ajunta tudo isso, um coração pecaminoso, com problemas na família também, e ele começa e edifica também a Babel. Amém? Quem lembra disso? A diferença entre Caim e Abel: Caim ligado à terra, ligado à maldição; Abel, pastor de ovelhas, ligado ao espírito, ligado ao sacrifício, o homem ligado ao céu. Por isso que Caim, ele mata o irmão. O pecado jazia à porta, cumpria ele dominar, e ele não dominou esse pecado. E o sangue de Abel clamou, porque onde está o seu coração, ali há governo. O coração de Abel, que estava no Senhor, ainda que morta a sua oferta, falava. Amém? Vocês estão lembrando o que eu estou dizendo? Então deixa eu continuar. Caim teve um filho chamado Enoque. Enoque significa dedicado. E ele põe o nome na primeira cidade da terra de Enoque. Ou seja, ele está dizendo: há uma geração que se dedica às coisas terrenas. Há uma geração que se dedica à força do braço. Amém? Além de Enoque, nós dizemos acerca de... Quem estava aqui quarta-feira? Lameque. Lameque, que tinha 2 esposas e matou 2 homens. Ele peca mais do que Caim. Caim mata 1, mas Lameque mata 2. Ele é o primeiro a instituir a bigamia, a poligamia. Ele casa com 2 mulheres. É o primeiro a se fazer isso. E Lameque significa poderoso. Então é uma geração onde os poderosos, onde influenciadores, onde pessoas com esses atos, com essa depravação sexual. Lameque é o pai dos pecados sexuais, dos prazeres sexuais. E isso tudo aponta para um regime babilônico, isso tudo aponta para o que nós vivemos hoje. Existem vários Lameques, nós dissemos isso aqui, né? Nós fomos da Anitta até o juiz, o Alexandre de Moraes. Agora vocês lembraram, né? Agora lembrou todo mundo. Né? O juiz iníquo, que perde para uma viúva, uma mulher sem marido, que ora e vence o juiz iníquo. Amém? E hoje eu quero te mostrar uma coisa, porque no decorrer dessas 2 genealogias, a genealogia de Caim, e não a de Abel, mas agora a de Sete, porque Abel morre, e Deus dá Sete em lugar de Abel para Adão. Se desenrolam 2 genealogias, 2 descendências, uma para o bem e outra para o mal. E eu quero te mostrar uma coisa: ainda que tenha um Enoque na genealogia do mal, tem um Enoque também na genealogia de Sete. Amém? Eu quero te mostrar isso agora. Abre comigo em Gênesis 5. (17). Quem lembrou alguma coisa aqui de quarta-feira passada, diz amém. Gênesis 5:17 diz assim: todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. Agora o 21, quero que você preste atenção nisso. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Em outras traduções, Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos
e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Então toda aquela descendência de Caim, que fala de Lameque e fala de Enoque, também teve a descendência de Sete. Isso tudo acontece de maneira simultânea. São as duas gerações que viviam juntas, uma concorrendo, andando por caminhos tortuosos, andando para a Babilônia, caminhando para esse sistema, e outra vivendo para Deus, buscando um caminho de volta ao Éden. Então, Enoque aqui significa dedicado. Então, quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Apocalipse que no final dos tempos, o sujo se sujaria mais e o limpo se limparia mais. O que ele está dizendo? Que vão haver duas gerações no tempo da volta do Filho do Homem. São duas gerações dentro, aqui ocupando a terra, uma mais limpa e uma mais suja, uma mais santa e outra mais profana. Então, quando a Bíblia aponta para dois Enoques, ela está dizendo que está acontecendo isso, desde o princípio do tempo. Desde o princípio, todas as coisas estão acontecendo repetidamente. Salomão diz assim: não há nada novo debaixo do sol. Então, se tem um Enoque, que é uma geração má e adúltera, um Enoque dedicado à terra, tem que ter também um Enoque dedicado aos céus. E eu quero, em nome de Jesus, te encher do Espírito Santo hoje para você entender isso. Você tem que ser um Enoque nessa geração. Aquele que é dedicado não à terra, mas ele é dedicado aos céus. A palavra aqui para andou, a Bíblia diz que Enoque andou. Esse andou não significa só de andar junto, de ir e vir, de percorrer. Significa viver ou morrer. É uma palavra que é tanto usada tanto para viver quanto para morrer. O que a Bíblia está dizendo é que existe uma geração no tempo do fim, instalada no meio de Babilônia, que está pronta tanto para viver quanto para morrer pelo Senhor. Essa anda com Deus, essa é dedicada ao Senhor, essa vive com o Espírito Santo. Essa palavra para andou significa não só andar ou caminhar, ela significa viver ou morrer. Uma geração pronta para o que der e vier. É uma geração pronta para tudo o que tiver. Tudo que for acontecer, nós temos que ser Enoques, prontos para andar com Ele, seja para a vida, seja para a morte, seja para a bênção, seja para a maldição, seja na escassez ou na fartura, seja na plenitude. Nós podemos todas as coisas, porque sabemos quem é que nos fortalece. Enoque, ele é arrebatado aos céus, não é só porque ele caminhava em intimidade, em devoção, é porque ele estava pronto para ser levado. Alguém entendeu o que eu disse? Enoque não é arrebatado e levado para Deus só porque ele estava andando em intimidade, só porque ele orava e chorava, não, só porque ele pregava, não era por isso, é porque ele estava pronto para ser levado. Então, em nome de Jesus, existe uma geração, tem que existir, porque Deus sempre trabalha com um testemunho vivo na terra. Tem que ter uma geração, porque como há um Enoque dedicado à terra, há uma geração que é dedicada totalmente à sua vontade da terra, aos seus intuitos, ao seu coração, ao seu desejo pecaminoso, e tem também que ter aqui, e nós precisamos ser essa geração dedicada ao Senhor, dedicada de maneira diferente. Não basta só a gente dizer que ora e dizer que tem intimidade. Tem que estar pronto para ser levado como Enoque estava. A Bíblia cita todos os dias da vida dele, e é um testemunho total e completo. Olha, ele viveu 365 anos e Deus o levou para si. Porque ele obteve testemunho de que ele agradou a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, esse Enoque, ele é arrebatado. Se você quer que você está nós estamos nos finais dos últimos tempos, nos finais dos tempos. Se você quer que é agora isso, você precisa entender, nós precisamos ser como Enoque. Essa geração no meio de Babilônia, tem arrebatamento na Babilônia, sim. Tem arrebatamento no meio de Babilônia. Se você olhar, para toda essa conjuntura que nós estamos te mostrando, nesse tempo de Enoque aqui, desse Enoque, da descendência de Sete, Lameque vivia, e ele já estava casado com 2 esposas. Lameque vivia, e ele já tinha matado 2 homens, a violência e os pecados sexuais já estavam se multiplicando. Então, ele não é que ele vivia num tempo separado ou em terras distantes, não, eles viviam ali, no mesmo lugar. Então, em nome de Jesus, o cenário é o mesmo. Eu quero que você entenda uma coisa, não tem nada novo debaixo do sol. Agora, se teve um Enoque que foi arrebatado nesse tempo, Deus usa e trabalha com tipos e figuras. Ele está dizendo que no meio de uma geração desse jeito, eu vou arrebatar a minha igreja.
No meio de uma geração, desse modelo pecaminoso de Babilônia, eu vou arrebatar a minha igreja, eu vou levar. Quem quer alcançar, quem estiver pronto para alcançar um testemunho de que agradou ao Senhor, de que me agradou em toda a sua vida, não é simplesmente andar com Deus, é estar pronto para ser levado, para viver e para morrer, esse será arrebatado em nome de Jesus. Então eu preciso que você hoje entenda isso. Não é porque você olha para o lado, né, você olha para a internet, você olha para as notícias, você olha, sabe, para o seu vizinho, para a sua rua, e vê Babilônia instalada, que a gente perde a esperança. Não, é exatamente o contrário. O mundo ele jaz do maligno, mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros, temos uma pátria celestial, algo que vem do céu para nós. Então Enoque, ele é levado porque não esperava mais nada dessa terra. Aliás, se você pegar aqui, no final do capítulo 4, 4:26, deixa eu te mostrar uma coisa. Gênesis 4:26. Na quarta passada eu te mostrei o sistema babilônico pecaminoso sendo instalado, e eu quero te mostrar agora uma geração santa no meio desse sistema. Gênesis 4:26, Deus começa a levantar um testemunho vivo na terra. Ele diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Essa é a primeira vez na Bíblia em que é mencionada a palavra, se começa a invocar o nome do Senhor. É a primeira vez que o nome de Deus é invocado na Bíblia. E o nome Enos significa mortal. Ou seja, o princípio de culto na Escritura é quando o mortal reconhece a sua mortalidade e invoca aquele que é eterno para a sua vida. É quando o mortal entende: olha, eu preciso da eternidade, eu preciso daquele que me fez. Eu preciso hoje não é de melhorar a minha vida na terra, não é simplesmente cultuar querendo que Deus transforme a sua condição financeira ou a sua condição terrena, mas que Ele transforme a sua condição espiritual e o seu coração. O mortal, ele começa a invocar o nome do Senhor, ele quer trazer a eternidade para dentro da condição terrena dele. Com certeza Adão falou para Sete: olha, no Éden era assim. No Éden nós tínhamos comunhão com o Senhor. No Éden, na viração do dia, o Senhor vinha e conversava comigo e com sua mãe. Ele com certeza ensinou Sete acerca da intimidade que ele tinha com Deus, da visitação que Deus fazia no Éden, todos os dias na viração do dia. E Sete ensina isso para o seu filho. Coloca o nome dele de Enos, porque é aqui que, quando o pecado se multiplicou, eles começaram a olhar para o lado, ver essa matança, ver tudo isso acontecer. E eles entenderam: nós somos mortais e precisamos invocar o nome do Senhor. Não é simplesmente, eu quero que você entenda o princípio de culto. O princípio de culto é quando o mortal entende e anseia por uma volta ao seu estado original. Amém. É quando você entende e anseia uma volta ao seu estado original, uma volta para o Éden. Não é um melhoramento, uma transformação da terra, mas uma volta para o Éden. É uma transformação da nossa condição de mortal em imortal, da nossa condição pecaminosa em santa, da nossa condição onde a semente do pecado vai ter que sair, e sair da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Esse foi o princípio instalado na vida de Enos. O mortal invoca o nome do Senhor. O mortal invoca aquele que é eterno, ele entrega tudo. Ele reconhece a sua mortalidade, ele reconhece a sua fraqueza, e ele cultua o Senhor, sabendo que Deus é Deus, Deus é superior na sua condição. Amém? Deixa eu continuar. Aqui, Enoque ainda, além do arrebatamento, em nome de Jesus, recebe isso, há um arrebatamento no meio de Babilônia, há um Enoque falso e um Enoque verdadeiro, um Enoque da terra e um Enoque dos céus.
E além de ser arrebatado, Enoque, eu quero agora fortalecer a sua fé. Enoque é o primeiro a ver a segunda vinda de Jesus. Judas, abre aí rapidinho, deixa eu te provar isso. Epístola de Judas, só tem um capítulo. (14). Judas 14, quem abriu diz amém. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Se você quiser sublinhar, sublinha essa parte assim, ó, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. O Enoque verdadeiro, dedicado aos céus, ele não só é arrebatado, mas ele vê a segunda volta de Jesus. Ele vê Jesus voltando no meio das suas santas miríades de anjos. Então eu quero fortalecer a igreja. Se você entende que nós estamos nos finais dos tempos, você precisa entender uma coisa: você precisa ser um Enoque nessa geração. Você precisa entender a sua vida dedicada ao Senhor, ao ponto de agradar a Deus, de não só ser arrebatado, mas ver a segunda vinda dele, participar da segunda vinda dele. Amém? Não vou entrar nesse aspecto teológico, né, para não dar pano para manga. Há também um outro Lameque. Quem entendeu acerca de Enoque? Amém? Senhor, em nome de Jesus, fortalece os nossos corações essa noite, enche-nos da Tua presença e do Teu Espírito Santo, fortalece a cada um aqui para que nós sejamos encorajados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, a nos tornarmos Enoques nessa geração, homens que estão preparados a andar com Deus, a dar a vida e a morte para o Senhor, para alcançar um testemunho de ser agradado. Nos prepara, Jesus, para o arrebatamento da Sua igreja, nos deixa preparados para a Sua volta, no nome de Jesus. Então são dois Enoques, um falso e um verdadeiro. E são também dois Lameques. Olha aí o 28. Na verdade vai no 25. O 24 é: andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. O arrebatamento de Enoque. Aí agora olha Gênesis 5, 25. Matusalém fala assim: Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Agora olha o que o Lameque verdadeiro gera. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Da mesma forma que Satanás levanta um Lameque, uma geração influenciadora, poderosa na terra para o mal, o Senhor quer levantar em nome de Jesus, que seja no nosso meio, Lameques que vão profetizar e vão gerar Noé. Consoladores, salvadores de uma geração inteira. Salvadores de nações, salvadores de homens que levam tão a sério o que Deus fala, que mesmo que não, quando não chove, Ele constrói uma arca. Homens que têm o testemunho dos animais de que é filho de Deus. Homens aos quais a criação enxerga a manifestação dele ser filho. Então existe uma geração que Deus quer levantar aqui, que seja você e que seja eu, de Lameques. Homens que vão na contramão, porque Lameque de Caim, ele mata dois, mas o Lameque de Deus, o Lameque que vem de Sete, ele gera Noé que salva nações. Então são dois caminhos muito distintos. Deus está mostrando: olha, no meio da terra eu vou sempre levantar um testemunho vivo. Eu vou sempre levantar um remanescente. Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar com um remanescente. Deus nunca fica sem um testemunho vivo na terra. Em nome de Jesus eu quero te mostrar isso.
Nós temos que ser Lameque nessa geração. O testemunho da sua vida precisa gerar Noé. Precisa gerar alguém que entende não só um chamado para ele, mas um chamado para nações. Um chamado não só para a vida dele, mas para a casa dele, para a salvação da casa. Um pregoeiro da justiça que prega, sabe, durante a vida inteira. 100 e poucos anos fazendo a arca. Mas quem gerou isso foi Lameque. Quem foi o pai de Noé foi Lameque. Nós precisamos entender em nome de Jesus. Essa separação, ela continua até hoje. E o Senhor quer levantar Enoques e Lameques. Como o diabo tem levantado Enoques e Lameques nessa geração, o Senhor levanta Enoques e Lameques da geração dele. Amém? Então vamos seguir. Quero terminar hoje. Abre em Gênesis 10. Deixa eu falar de Babilônia. Gênesis 10, amém? 8. Gênesis 10, versículo 8 diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Se você quiser sublinhar, sublinha por favor Babel e Sinar. Quem está acordado diz amém. Olha, hoje o povo está acordado. Nimrod. O ambiente para se formar a Babilônia, aqui eu quero que você entenda o que eu quero dizer, e você me fala se isso é atual ou não. Nimrod significa rebelião e valentia. A Bíblia diz que ele se tornou poderoso caçador na terra, valente caçador diante do Senhor, né? E a Bíblia diz que ele começa a ser poderoso na terra, quer dizer, poderoso diante dos homens. A estrutura de poder babilônica, e eu quero que você entenda isso, para a gente poder associar tanto as estruturas empresariais do mercado financeiro, quanto as estruturas de igreja no sistema religioso hoje. Quero que você entenda que isso tudo é Babel. Nimrod diz que se começa a tornar poderoso caçador diante de Deus e dos homens, poderoso na terra. Ou seja, ele começa a oprimir pessoas, porque ele era poderoso, ele tinha habilidade, ele tinha poder, ele tinha força para se colocar acima, para se subestabelecer acima dos homens. Amém? Você consegue entender isso? Então o princípio babilônico de autoridade é homem oprimindo homem. Por isso que a torre, ela é para cima, ela tem níveis. O reino de Deus, Jesus fala assim, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ter mais autoridade, que sirva a todos. O menor é o maior, mas no princípio de Nimrod, no princípio babilônico, ele estabelece poder através da habilidade que ele tem de sobrepor acima de homens. Ele começa a se tornar poderoso caçador na terra, e ele estabelece uma cidade que é Babel, Babilônia, na terra de Sinar. Babel significa confusão, e Sinar significa 2 rios. 2 rios. Os 2 rios, porque o rio naquele tempo era onde as cidades, era a riqueza das cidades, é onde as pessoas se alimentavam, onde as pessoas tinham água, onde as pessoas tinham peixe, é o que trazia riqueza para aquele lugar, é o que alimentava a cidade. Mas ela tinha 2 rios, 2 rios está dizendo de 2 fontes, polarização, ou é de um lado ou é de outro. E você não pode olhar para o mundo hoje e negar que nós estamos numa terra de Sinar. Você não pode olhar hoje para o Brasil e não dizer que tem 2 rios, está polarizado, ou é de um lado ou é de outro. Porque o ambiente para se instalar Babel e Babilônia tem que ser na terra de Sinar. Amém?
Eu quero que você entenda isso. 2 rios, 2 fontes, a fonte da rebeldia e a fonte da valentia. Isso polarizou, dividiu. Amém? Você pode olhar hoje a situação dos Estados Unidos, que coisa horrorosa. É muito parecida com a do Brasil. Um país dividido ao meio. Eu estava olhando esses dias, acho que teve eleição, estava tendo eleição na Turquia. A mesma situação, um país dividido ao meio. É uma terra dividida ao meio, onde tem uma polarização, um ambiente perfeito para a Babilônia ser instalada. Na verdade já é. Amém? Deixa eu continuar para você entender. 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Para aí, deixa eu te mostrar uma coisa. O estabelecimento de Babilônia. Eu quero que todos prestem atenção agora, por favor. Acordou? Havia em toda a terra uma só linguagem, a linguagem é um só idioma, mas aqui é que piora, uma só maneira de falar. Essa uma só maneira de falar é um só discurso, é um só entendimento, é uma só palavra, é uma só, sabe, é uma só maneira de se falar, uma só maneira de pensar, um discurso que todo mundo aceitou, com aparência. A gente vai ler aqui para frente, com aparência boa, que leva você a pensar que o seu nome vai ser célebre, que vai ser bom para todo mundo, mas que vai contra tudo que Deus havia ordenado. É contra tudo que Deus tinha estabelecido, não era para juntar, era para espalhar. E o jeito para chegar até o céu, porque a intenção quando se faz Babilônia é para chegar até o céu. Por isso é que é um sistema religioso, você chega até o céu do seu jeito, não do jeito de Deus. Você chega até o céu com a sua força, naquilo que você acha que você sabe, não do jeito de Deus. Havia uma só maneira de falar. A Babilônia, o que é que ela faz? Ela começa a colocar um discurso na sua mente. Ela começa a colocar um discurso no seu coração, onde as pessoas vão aceitando aquilo, e aquilo tem uma forma, uma aparência de coisas boas. Amém? Aquilo vai parecendo que, sabe, aquilo agrada aos olhos, agrada ao coração. É uma aparência política, onde todo mundo vai aceitar. Havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Toda essa agenda política, agenda 21, esse negócio aí, é Babilônia, meu irmão. Aonde as pessoas defendem hoje animais, mas não ligam com o ser humano. Tudo por aparência. Eu não vou nem entrar em outras questões, vocês vão transmitir, vocês vão me prender, né? Toda vez. Racismo, né? Eles tratam de um jeito. Não funciona assim, meu irmão. Deus não trabalha desse jeito. Olha isso. Quando você vê isso aqui, deixa eu entrar agora no sistema religioso, uma só maneira de falar. Tem um pessoal de chapéu, todos iguais, que falam na televisão. Babilônia, meu irmão. Senão todo mundo tinha que ficar assim, ó, também, né? Se fosse assim aqui, a gente ia ter que ficar assim também, ó. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O reino de Deus, a gente gera filhos, a gente não multiplica só por multiplicar. É uma geração de filhos, cada um tem uma identidade, mas todo mundo carrega o mesmo coração. Se você carrega o mesmo coração, você não precisa carregar os 3 jeitos. Você carrega o coração e o espírito, você vai carregar a unção. Você não vai carregar só o discurso, só o jeito de falar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso toma forma num sistema político, num sistema religioso e econômico. Quando a gente fala da opressão de homem por homem, você vê a briga e a bagunça que é as grandes corporações, grandes empresas. Um quer passar em cima do outro, seja da maneira que for. São colocados níveis nessa estrutura. Amém? 2.
Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Se você quiser sublinhar, é planície. Planície. Porque quem quer Babilônia não vai nem no monte nem no vale. Ele procura sempre uma planície. É o lugar mais fácil. É onde não tem nem alto nem baixo, é no plano. É por isso que, religiosamente dizendo, é sempre uma planície. As campanhas para você ganhar as coisas que você quer, que você deseja. Ainda que você esteja lá no vale, eles vão te levar para uma planície. Você nunca vai subir um monte para sacrificar, quando Babilônia está instalada num sistema religioso. Você nunca vai subir um monte para sacrificar. Ele vai sempre te levar para uma planície, para você plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, e esquecer do monte e do vale. Os homens sérios da Bíblia estão sempre nos montes e nos vales, irmão. Amém? Vocês estão entendendo alguma coisa que eu quero dizer? Não transmite isso aí não. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Para aí, eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, mas é bom a gente parar e falar isso de novo. Façamos tijolos, e os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Eles estão construindo a torre, amém? Então eles pegam os tijolos, que é barro, amassa, queima e faz dele, e usa dele como se fosse pedra. O barro é o homem é feito do pó da terra, é feito do barro. Agora a pedra é Cristo. Todo lugar onde você tira a pedra, tira Cristo e coloca o barro no lugar, é Babilônia. Todo lugar onde você tira Cristo do lugar e coloca o barro, coloca o homem, você está edificando uma torre de Babel. Todo lugar onde o homem é mais importante do que o próprio Cristo, todo lugar onde nós tiramos Cristo do seu lugar, do seu centro, nós estamos edificando uma torre de Babel. Onde o homem fica importante demais, onde todo o evangelho antropocêntrico. Por isso eu quero te mostrar, é um sistema, ele é político, econômico, religioso, ele é um sistema que está em todo lugar. Babilônia é isso aqui. É todo o sistema onde Cristo é retirado. No Congresso dos Estados Unidos, eu não sei se foi nesse ano ou no ano passado, eles sempre abriam a primeira sessão do Congresso com uma oração ao Senhor. Todo ano, todo ano. Aí eu não sei se foi agora com a vitória do Biden, que a oração deles foi feita pelo Islã, por muçulmanos. Eles não oraram ao Senhor. Não se estranhe o que está acontecendo na nação americana. Tiraram a pedra do lugar e colocaram o barro. Amém? Todo lugar, e eu estou dizendo até nas igrejas antropocêntricas, onde Cristo nem vem, onde Jesus nem vai ao culto, irmão, onde não tem presença de Deus, onde os homens são melhores do que o próprio Cristo. É retirada a pedra, colocado o barro, e é colocado um em cima do outro, um mais importante que o outro. O reino de Deus, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, não tem uma torre, nem um apartamento e nem um prédio, isso é uma casa, são muitas moradas, é todo mundo igual no reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É claro que tem galardão, herança, mas não vou entrar nisso, não vamos perder tempo. Eu quero só que te mostrar o contraste dessas coisas. Às vezes a gente acha, nossa, Babilônia é isso, é aquilo. Não, é todo esse sistema. Onde os homens têm um só discurso. Na política é um, no religioso é outro, você sabe o que eu estou dizendo, né? A agenda política, eles falam todos a mesma coisa. E na agenda religiosa, os pastores, todos com a mesma coisa, todo mundo igualzinho, falando a mesma coisa. A mesma ladainha. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que você entenda que no meio de toda essa construção, no meio de toda essa circunstância, havia ainda um Enoque e um Lameque verdadeiro. Havia aqui
uma geração de testemunho vivo. Havia Noé. Disseram: vinde, 4. Eu estou em Gênesis 11, né? 4. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. É por isso que tem a placa na frente das igrejas. Amém, aleluia, glória a Deus, vocês estão entendendo? Para que não sejamos espalhados por toda a terra, por isso que eles não vão às nações. Glória a Jesus Cristo. Se eles for me prender, por favor, vocês me visitam depois, tá? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. A cidade é para proteção terrena, é para eles se ajuntarem, se agruparem e ficarem confortáveis na terra. Porque Deus manda espalhar, mas eles ajuntam. A cidade significa segurança, proteção terrena. Agora a torre é para chegar até os céus. Nós vamos chegar até Deus do nosso jeito e não do dele. Nós não queremos nem que o céu venha, nós é que vamos lá. É um sistema onde não há mais limite para a loucura do homem. E aqui eu vou fazendo essa mistura entre um sistema político, religioso, econômico. Amém? A intenção deles ao fazer a torre é estabelecer um nome sobre toda a terra, fazer célebre. Nós vamos fazer famoso, vamos fazer ganhar notoriedade o nosso nome. Todo lugar onde o nome dos homens são exaltados mais do que de Cristo, esse lugar é Babilônia. Todo lugar onde a intenção de se começar, onde a edificação de qualquer coisa é fazer a autopromoção, a promoção de si mesmo, isso é Babilônia. Todo lugar, meu irmão, todo lugar. A religião que quer levar você até o céu, pela sua força, pelo seu jeito, Babilônia. Nosso Deus é tão bom que Ele desceu, meu irmão. Ele já veio do céu, você não precisa usar sua força para querer ir para lá. Pela nossa força a gente não ia chegar nunca. Ele morreu, ressuscitou, abriu o céu, está morando dentro de nós para nos levar para lá, para nos conduzir a esse lugar. Nós não precisamos construir uma torre, nós temos que construir um reino. O problema é que o crescimento, hoje, a gente confunde crescimento de igreja com inchaço. O crescimento de uma igreja é quando pessoas se convertem de verdade, são transformadas por Cristo, desenvolvem um ministério, entendem a sua porção e o seu chamado. Só assim você pode dizer que a igreja está crescendo. Fora disso, você pode aumentar as cadeiras, vamos encher as cadeiras, mas a igreja não vai crescer, vai ser só inchaço. Fora desse lugar, amém ou não? Amém. A intenção da torre é chegar até o céu pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade, estabelecendo hierarquias, cargos, não hierarquias, cargos. Cargos é melhor de dizer, porque hierarquia tem que ter. Mas são cargos onde um se acha melhor que o outro, uma disputa e uma luta por posições. Dá uma olhada no sistema político, sistema econômico, uma disputa por posições. Você dá uma olhada ali, não, eu quero ser melhor, quero ganhar mais, quero pisar em cima. Não tem sabor de mel? Não existe sabor de mel? Não tem? Aleluia ou não? Babilônia está aí, meu irmão. Babilônia é isso. Nós não vamos tirar Jesus do centro mais. Amém? Não vamos tirar Jesus do centro mais não pode, não dá.
Quando eles estão dizendo, vamos fazer célebre o nosso nome, é o culto a si mesmo. Nós estamos vivendo hoje a volta de uma cultura helenista, onde os gregos achavam que o homem iria se tornar Deus, né? E eles eram extremamente narcisistas, buscando a perfeição do corpo. Se você olhar hoje, rapidamente, na internet, mídias sociais, os lameques, a maioria dos lameques, poderosos influenciadores dessa geração, são homens e mulheres que estão 99% do tempo preocupados com o próprio corpo, para fazer célebre o próprio nome, o próprio corpo, a autopromoção de si mesmos. Eu quero dizer em nome de Jesus, para você entender uma coisa: se você cultua a si mesmo, se você gasta mais tempo com o seu corpo do que com Cristo, é idolatria. Você tirou a pedra, colocou o barro, você está edificando Babilônia. E não vem dizer que, né, entre aspas, é pela saúde, né? Não, irmão, é pela vaidade. A pastora Luciana, tomara que ela não veja isso, ela vivia me pegando no meu pé. Não, você tem que ir para a academia. Vai para a academia, João. E eu falava para ela assim: Paulo diz que o exercício físico é de pouca utilidade. Pratica, pois, a piedade, que tem a promessa dessa vida e da vindoura. Falei, é Bíblia, pastora, não precisa mexer com isso. Vamos ser crente, ganha mais. Não precisa vir para o extremo, mas eu quero te ensinar em nome de Jesus. Se tornar célebre o seu nome, a autopromoção. E quando você olha, Babilônia está instalada na mente das pessoas pelo culto ao corpo, a volta de uma cultura helenista grega. Porque Babilônia, meu irmão, ela tem o interesse de te encher tanto, de tanto entretenimento, de tanta coisa, até tirar sua fome de Deus. Ela vai te envolver de um jeito, tem tanta coisa hoje para você fazer, para você se divertir, para você se encher, não só de coisas que são ilícitas, mas de coisas que são lícitas. Ela vai te encher tanto que vai tirar de você a fome e a sede. Você vai chegar no final do dia, você não vai ter vontade de ler a Bíblia, nem de orar, porque você está cheio demais, de um monte de coisa. Isso é Babilônia. Foi tirada a pedra do lugar e foi colocado o barro, foi colocado um tijolo. Vamos queimar bem queimadinho, vamos fazer bem bonitinho, vamos fazer bem lindo, para todo mundo ver, todo mundo vai querer participar, todo mundo vai querer chegar até o céu. Nós vamos envolver todo mundo aqui, vai todo mundo participar disso, e vai todo mundo esquecer do Senhor. Isso é Babilônia. Tem mais um monte de coisa, né? O culto ao corpo. Vocês estão filmando mesmo isso aí? Vou dar outro exemplo. Eu tinha um primo. Ele estudou, acho que 38 anos para passar num concurso. Estou exagerando, foi uns 20 só. Perguntava a ele, você está fazendo? Estou estudando para concurso. Sabe, o cara colocou na cabeça aquilo, não lembrou mais da vida, esqueceu de Jesus, esqueceu de tudo. Mas é por conta do financeiro, para alcançar alguma coisa, por conta dessa terra. Um Enoque dedicado a essa terra que esqueceu. Uma posição, um cargo, sabe, dentro dessa torre mais alto. Jesus vem e acaba com tudo. Você quer ser grande, vai servir. Eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês, para que vocês façam o mesmo. Sabe, quem não recebeu uma criança, não pode me receber. Quem serve mais tem mais autoridade. Quem se anula mais tem mais autoridade. A ele foi dado um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Sim, mas a Bíblia diz para a gente ter o mesmo sentimento que ele teve. O caminho de toda autoridade é um caminho de toda humildade. Ele era Deus, não tem usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se humilhou, tornando-se forma de servo, homem, e servo, forma de escravo, pobre,
Babilônia vai em uma direção, mas nós vamos em outra. É ao contrário. Por isso que ele diz: sai dela, povo meu. Porque o entretenimento hoje, meu irmão, você liga a televisão, tem 132 mil aplicativos para você baixar e assistir o que você quiser. Eu não sou tão velho, mas se eu quisesse assistir alguma coisa, eu tinha que pedir à minha mãe um dinheiro para eu ir locar um VHS desse tamanho assim para ir assistir. É, né? Eu sou velho, né, Mateus? Se eu quisesse ver algum filme, eu tinha que esperar a tela quente. Não é isso? Super Cine não, Mateus. O Corujão. Você não dormia não, né? O que eu quero dizer é que hoje você pode ver qualquer coisa, a qualquer hora. Você desejou, você tem. O seu desejo é uma ordem, nós vamos satisfazer o que você quer. Agora, mal você sabe que não é Ele te adorando, mas você adorando Ele, porque você, quando você entrega o seu tempo, a sua vida e se dedica àquilo, você está adorando. Isso é idolatria. Aquilo tomou o seu tempo, aquilo tomou o seu coração, tomou a sua mente. Aquilo tornou a sua mente cativa e o seu pensamento se tornou cativo naquilo. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama uma unção, porque a unção despedaça todo o jugo, uma unção sobre a tua igreja, uma unção sobre os homens e mulheres aqui presentes, arrebentando com o jugo de Babilônia, no nome de Jesus. Essa torre é muita coisa, essa cidade é coisa demais. Acabou o meu tempo já? Está quase, né? Está olhando com raiva para mim? Tá. Tornemos sério o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Babilônia não quer que você percorra a terra não, irmão. A letargia que a igreja entrou é porque Babilônia entrou dentro da igreja. E aí a gente preocupado demais com a nossa carreira, com a nossa posição, com um monte de coisa, a gente não sai e não é espalhado por toda a terra. Porque a gente não ama mais a Deus do tanto que tinha que amar, nem ama os irmãos como tinha que amar, nem entende a missão que tinha. Porque a gente se envolveu de alguma maneira, em algum percentual com Babilônia e não consegue se desvincular. Aleluia. Eu já estou acabando, Geraldo. Hoje eu não estou tão presbiteriano, né? Menos didático. Eu avisei o Geraldo, falei, não dou conta que treinou. Olha o 5, deixa eu te mostrar o que acontece. Eu ainda vou em Daniel rapidinho, tá? Mas vai no 5 aí, vou terminar rápido. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Se você quiser sublinhar essa frase, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, porque está dizendo de unidade, e o Senhor respeita a unidade. O Senhor estabeleceu a vida e a bênção no meio da comunhão, na unidade dos irmãos. Salmo 133. Tem uma bênção, uma unção que escorre da comunhão, da unidade dos irmãos. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Em meio à unidade da igreja, entende? Aqui ele está dizendo, é claro, daqueles que estavam fazendo Babel, edificando a cidade, a torre. Mas eu quero que você entenda para o nosso lado. No meio da unidade, com o mesmo discurso, por isso que Paulo diz aos Coríntios: eu quero que todos vocês pensem e sintam a mesma coisa. Pensam, sintam e digam a mesma coisa. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Se nós como igreja entendermos esse princípio de unidade, esse princípio de fé, nós sentirmos, nós dissermos,
não haverá restrição para o que nós possamos fazer. Por isso que na oração, em João 17, Jesus diz: que eles sejam um, ó Pai, como Tu és em mim, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A oração de Jesus que diz: olha, o mundo inteiro vai crer em mim. Ele revelou o propósito, Ele revelou o segredo. Não é porque nós vamos pregar demais, ou porque nós vamos pregar de menos, nem orar demais, nem orar de menos. É quando a igreja ser só uma. Quando a igreja atingir a unidade de um só corpo, de um só espírito. Quando a igreja atingir esse lugar de unidade, o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Amém? Mas deixa eu te mostrar como é que Babilônia cai. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. 7. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Tem um jeito de vencer Babilônia, desestruturar isso. É o derramar do Espírito Santo sobre a terra. Quando Jesus vem, Babel acaba, meu irmão. Só tem um jeito de vencer Babilônia, é orar para o Senhor vir. É orar pela volta de Jesus. Por isso que caiu a grande Babilônia, já é Apocalipse 17, Jesus já voltou, meu irmão. Ou a gente começa a orar de verdade e esperar que Ele volte, ou nós não vamos vencer isso aqui. Amém? Meu tempo acabou, mas você não tem nada para fazer, nem eu. Abre aí em Daniel. É rapidinho. Porque aí a gente encerra hoje. Daniel 1. Quem abriu diz amém. Quem está com fome dá glória a Deus. Daniel 1, amém. Vai aí pode ser o versículo 1 mesmo, vamos começar do começo. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Se você quiser sublinhar essa palavra sitiou, ela significa moldar. Não é só estar em volta, cercou, ela moldou Jerusalém. Aqui Babilônia está moldando Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinai. Quem lembra Sinai? Lá em Babel, certo? Então é Babilônia mesmo isso aqui. Ele levou alguns dos utensílios da casa de Deus. Por quê? Ele está querendo levar familiaridades, aspectos religiosos. Todo lugar que tem utensílio, que tem formas, que tem ferramentas, mas não tem o Cristo, é Babilônia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele levou utensílios, ferramentas, coisas da casa do Senhor, para dar uma familiaridade, para, não, aqui também tem, é igual. Mentira. Familiaridades criadas. Se não trouxer a pessoa do Cristo, não serve. Amém. Vocês estão entendendo? Levou-os para a terra de Sinai, para a casa do seu Deus. Não adianta levar os utensílios e as ferramentas, mas o Deus é outro. Os utensílios são os mesmos, mas o Deus é diferente. Isso é Babilônia. Se tiver outro Deus além de Jesus Cristo, é Babilônia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Leva os utensílios para a casa de seu Deus. Todo lugar pode até ter aparência, aspectos, pode ter rituais parecidos, familiares com os nossos, com os cristãos. Mas se não tiver Deus, se o Deus for outro, se tiver outras personagens, Babilônia. Amém?
E os pôs na casa de tesouro do seu Deus. Olha aí, 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. 5. Determinou-lhes o rei a ração diária. Se você quiser sublinhar aí, ó, ração diária, eu estou tentando ensinar, né? Bem da sublinha, faz. Da ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Para aí. Determinou-lhes o rei a ração diária. Essa palavra aqui para ração, quando você fala ração, você lembra, né? Comida de cachorro, de coisa, de animal, comida, né? Mas não é. A palavra aqui para ração é discurso, palavra, ocupação, assunto. O que o rei está dizendo? O que Babilônia quer fazer com você? Quer te ocupar com tudo, com assunto, com ocupação, com negócio, com palavra, com discurso. Para você se alimentar disso. Não é só a fina iguaria do rei que Daniel tinha que comer. Ele queria envolver Daniel num lugar cheio de prazeres. Envolver Daniel num lugar cheio de assuntos, cheio de afazeres. Um monte de coisa que não era para ele estar envolvido. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero mostrar? Daniel não era só participar ou não da mesa do rei, era participar ou não de um sistema em volta dele. As finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Olha o 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Cedraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Quando você vai falar da fornalha, você fala Cedraque, Mesaque e Abednego, não é? Isso aí não é o nome deles não, isso é o que Babilônia deu para eles. Porque Babilônia vai sempre tentar mudar seu nome para mudar a sua identidade, mas não pode mudar. O sistema babilônico vai tentar mudar a sua identidade. Seu gênero. Amém, entendeu? Babilônia tenta mudar a sua identidade, meu irmão, tenta mudar o seu nome. Não é Cedraque, Mesaque e Abednego, não, é Ananias. É Mesaque e Azarias. O sistema babilônico vai tentar mudar você, na sua essência, no seu nome, na sua identidade e no seu gênero. Porque eles foram feitos eunucos. Tem estudos aí, eu não vou afirmar, mas tem estudos que entendem que Daniel era eunuco. Porque Aspenaz era chefe dos eunucos e ele servia ao rei. Ele vai tentar mudar, né, te castrar. Fica de pé para parecer que eu vou acabar em nome de Jesus. Sei que vocês estão entendendo o que eu quero te mostrar. Não tem nada novo debaixo do sol. Tudo está acontecendo hoje, já acontecia muitos anos atrás. Agora, para prosperar na Babilônia, só esses homens aqui: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Oito. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A decisão de Daniel não é simplesmente uma decisão assim, eu vou me santificar. Não. A decisão de Daniel, quando ele decide isso aqui, irmãos, a gente às vezes fala do jejum de Daniel, vamos fazer o jejum de Daniel. É 21 dias. Não, são 3 anos no mínimo. Porque ele ia ficar 3 anos comendo isso aqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não há outra maneira de vencer Babilônia se não for com decisões desse tipo.
Babilônia, no aspecto religioso, daqui um pouco, vai proibir você de orar, como proibiu Daniel. Agora eu quero saber se você decidiu firmemente no coração, como ele, a abrir a janela e orar assim mesmo. Amém. Glória a Deus. A ponto de a própria vida entregar. Sabe, pode parecer loucura que a gente está falando aqui agora, hoje, porque ainda não tem esse tipo de perseguição aqui no Brasil. Mas vai ser daqui uns dias. Vai chegar. Então, em nome de Jesus, eu quero preparar você hoje para uma coisa. Abrir os seus olhos. Olha, o sistema babilônico e pecaminoso é esse. A maneira de vencer, se não for como Daniel, não vai vencer. Agora é o seguinte. Os homens que prosperaram na Babilônia, eles fecharam a boca de leões. Eles andaram no meio de uma fornalha. Mas na fornalha jogaram 3 e tinha 4. Nós nunca vamos estar sozinhos, amém? Quero deixar essa palavra no seu coração, deixar essa palavra no seu espírito hoje. Para que você possa não só olhar como espectador daquilo que acontece à sua volta, mas ser um agente de transformação de uma geração como foi Enoque, como foi Daniel, como foi Lameque e Noé. Amém?